Salve sua estrella, reina de las serpientes. Reina de las serpientes. Olá, salve a sua estrela. Eu sou a cigana Sarazade. Que prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Hoje eu trago uma previsão para o Brasil e as regiões brasileiras. Então você aí, estreliastro iluminado desta constelação, faça uma oração. Vamos pedir aos deuses que nos tragam boas notícias. Vamos iniciar? Peço permissão à ancestralidade e à força soberana que nos rege, que eu seja sábia, digna e honesta e que eu possa trazer mensagens de direcionamento, amor e paz. Agradeço aos céus por mais um dia de vida e agradeço pela vida de todos aqueles que respiram nesse momento. Gratidão, gratidão, gratidão. Tchau. Vamos iniciar, meu povo. Oráculo, previsão Brasil e as regiões brasileiras, oráculo. Tchau. Pessoal, antes de iniciar, eu gostaria de fazer uma observação que eu não comentei no vídeo de anteontem. Primeiro que eu já tinha feito um vídeo a respeito do destino da família Bolsonaro lá atrás, tá? Em 2021 eu fiz vários vídeos a respeito. 2022, entre outras questões. Segundo, como é que vai se dar a traição ao Eduardo Bolsonaro? Nós vamos ter uma tensão, um pico de tensão com os Estados Unidos, a coisa realmente séria. Gente, e aparentemente será resolvida essa tensão diplomática com ameaça, inclusive, bélica, tá? Mas será como uma cortina de fumaça. Os planos dos Estados Unidos em se manter como a maior hegemonia não param por aí. O interesse é petróleo, terras raras, minerais raros, entre outras coisas. Inclusive, também enfraquecer o atual presidente da República, porque é muito mais interessante colocar um governo aliado aos Estados Unidos para que eles possam comprar o nosso Brasil, as nossas riquezas naturais a preço de banana. Então, nós vivenciaremos um pico diplomático com ameaça bélica, como eu falei, sem alarde, não é nada grande, mas que vai ser preocupante, vai ser muito falado no mundo inteiro. A partir daí, os dois presidentes da República, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, nosso querido presidente, e Donald Trump, sentarão para uma conversa. Eles vão negociar, tá? Eles vão negociar, os dois juntos, pessoalmente. A partir daí, essas questões amenizam, inclusive a própria questão com o tarifaço, porém, a espiritualidade já deixou clara que esse estopim, que esse acontecimento era necessário para que o Brasil voltasse com a industrialização, investimento em pesquisas científicas, tecnologias, entre outra coisa. Então, nós estamos caminhando para nos tornarmos de fato grandes. Depois dessa conversa entre Lula e o presidente dos Estados Unidos, aí sim o Eduardo Bolsonaro vai chegar a falar, inclusive nas redes, que está se sentindo traído, e aí que as coisas começam a acontecer para ele lá. Quando eu falei da cassação dele, é uma atitude do governo brasileiro. O governo estadunidense não pode fazer nada contra ele nesse contexto, tá? Então, por favor, há muita dificuldade aqui nesse canal com interpretação de texto, pelo amor de Deus, né, gente? Eu não vou ficar toda hora me colocando, olha, ninguém é perfeito, eu não sou perfeita, você não é perfeito, o presidente da República não é perfeito. A questão agora é proteger a nossa nação, tá? Então, por favor, consciência, como eu pedi ontem, consciência crítica, que é o que eu acredito que esteja faltando em boa parte
de brasileiros, uma boa parte da nação brasileira, além de consciência crítica, discernimento e interpretação de texto. Então, pelo amor de Deus, ok? Vamos lá. O jogo abriu com uma carta de muito poder, a carta 40. Uau! Uau! Que maravilha, viu? Uma combinação de força, de poder. Vamos lá, vou mostrar para vocês. A carta 40, seguida da carta que indica a nação brasileira, a carta que representa o nosso Brasil, a carta 4. E a carta 4, que indica o Brasil, saiu na segunda casa. Isso é fantástico. Quando isso ocorre com algumas cartas, indica a possibilidade e a capacidade de conduzir os próximos acontecimentos. Então, só dentro desta caída, apenas com essas cartas, eu já posso dizer que o Brasil tem o total controle diante de qualquer circunstância. Nós estamos preparados para qualquer negociação, para sairmos de qualquer crise, para nos reinventarmos, para nos levantarmos de fato, tá? Uma força muito grande é representada a partir dessas cartas, indicando uma força pessoal e, consequentemente, proteção espiritual à nossa nação. Que maravilha! Avaliando o eixo oposto complementar das cartas, o que isso significa? Eu trabalho com oráculos com 40 lâminas, então, cada oráculo cai numa casa diferente, numa casa oposta. E houve aqui uma troca. A casa 5 saiu com a carta 2, onde é a casa que a carta que representa o Brasil foi localizada. A casa 5, né, ou a carta 5, a árvore, ela fala do quê? Toda a indústria farmacêutica, tudo aquilo que é extraído da natureza, né, meio ambiente e todas essas questões. E nós sabemos que toda essa manipulação global, inclusive partindo dos Estados Unidos, só tem um motivo: acabar com os BRICS e se apossar, se apoderar, né, de minerais raros, terras raras, de riquezas naturais das nações, né? Com essa troca de casas, uma carta caindo numa casa e a carta que corresponde àquela casa caindo em outra casa, para mim fica muito claro a nossa capacidade. Inclusive, nós vamos ouvir falar, o presidente da República irá anunciar, o governo irá anunciar algum tipo de investimento, tá, em tecnologia no nosso país, envolvendo inclusive terras raras, tá? Eu já disse anteriormente que o Brasil ele irá explorar as terras raras, tem uma linha, né, equatorial que vai ser explorada, inclusive. Gente, nós estamos sendo investigados e não são essas investigações que a mídia está colocando à disposição de todos, tá? Não se trata disso. Eu acredito que nós vamos compreender claramente que nos últimos anos fomos duramente investigados, tá? E o único propósito colocar na presidência da República o ano que vem um líder, né, um presidente aliado aos Estados Unidos da América, certo? Então, nós estamos sendo investigados e está sim em curso, em andamento, um plano golpista para realmente eleger uma pessoa que possa vender as nossas riquezas, tá? Tem um plano de golpe a caminho.
riqueza dos mares. Bem, nós temos uma área que é considerada Amazônia Azul, que estamos inclusive numa disputa direta com os Estados Unidos, na fronteira marítima do nosso Brasil, talvez seja alguma coisa a respeito, Nossa Senhora. Sobre o que foi abordado na última previsão mundial a respeito dos ataques dos Estados Unidos contra a nossa nação e a nossa diplomacia, vocês mesmos conseguirão entender as cartas, né? Primeiro, um corte na parceria com os Estados Unidos, a gente vai ter problemas diplomáticos bem sérios, tá, pessoal? Isso, obviamente, sendo tratado como uma traição do mesmo. Algum corte, algum tipo de situação ocorrerá como uma chantagem, intuito de manipulação. A questão é, volta e meia, o presidente dos Estados Unidos, em bravata, né, faz alguma declaração, estremece o mundo inteiro, a notícia no mundo inteiro, daqui a pouquinho ele volta atrás no que disse, a gente já tá vendo isso acontecer o ano inteiro, certo? O ano inteiro. A questão é que agora, nesse período de tempo, nós estamos num período energético bem complicado, tá? Complicadíssimo. Então, a gente vai ver o anúncio de algum corte, um anúncio que pode prejudicar e muito o Brasil, talvez ameaças, isso nós vamos ver muito em breve, muito em breve. Muita tensão em Brasília, tá, pessoal? E o que me chama atenção são focos de incêndio, que a gente vai ver acontecer aqui no Brasil muito em breve. Algumas áreas já chamando atenção por causa de incêndios. Olha, nós vamos ver ainda entre agosto, setembro e outubro, pelo menos 2 declarações do presidente da República a nível nacional. Então, para vocês terem ideia, né, que a gente vai viver alguma tensão. Nós temos pelo menos 3 nomes dentro da geopolítica que pretendem entrar para a história global, né? Então, a gente vai ver pessoas assumindo o papel de vilão, pessoas tentando se colocar no papel do mocinho. Estou explicando o que eu vejo de uma maneira lúdica e bem prática para que todos entendam, tá? Falando em nações e personalidades que tentam se colocar, né, no papel de mocinho, a gente vai ver, inclusive, alianças Brasil e Rússia, Brasil e China, Brasil e Índia, membros do BRICS, tá? É bem significativa. Eu vejo troca de tecnologia militar, tá? Eu vejo troca de tecnologia militar, apoio militar, de uma certa forma, talvez treinamentos, entre outras coisas, trocados, tá, pessoal? Não fica claro para mim se é o Brasil que vai mandar enviar tropas para outro lugar, se são
outros países que vão enviar para cá, tá? Mas tem uma questão militar de troca para acontecer muito em breve, muito em breve. Oráculo. Previsão Brasil e as regiões brasileiras, oráculo. Otcha! Tentar lembrar aqui qual foram as cartas que caíram na ordem. Todo e qualquer investimento internacional, inclusive investigações para manipular a geopolítica, a política de algumas nações, para que, por exemplo, os Estados Unidos se dê bem, tudo isso vem à tona, tá, pessoal? Muitos esclarecimentos, muitas descobertas, isso dentro do nosso Brasil, inclusive nesse processo que nós estamos vivenciando, com prisões, cassações e toda essa grande trama, né, que vem acontecendo nos últimos tempos, muita coisa será esclarecida. Eu vejo, inclusive, alguns novos nomes surgindo em escândalos políticos no Brasil. Gente, a queda de uma aeronave pequena ou um helicóptero em solo brasileiro. A queda de uma pequena aeronave ou um helicóptero em solo brasileiro. Escândalos envolvendo uma personalidade do sexo feminino. Escândalos envolvendo uma personalidade do sexo feminino. Falando em corrupção política, nós veremos muitos escândalos ainda, tá? Se nós pudéssemos nomear 2025, seria um ano escandaloso, tá? Vamos tentar chegar às regiões agora. Ignorar os alertas globais. A prisão de uma mulher envolvida em um grande escândalo acontecendo no sul do nosso Brasil será comentada no mundo inteiro, tá? A prisão de uma mulher envolvida em um grande escândalo na região sul do nosso Brasil será comentada em todas as mídias. Muitos escândalos envolvendo pesquisas, a gente pode até pensar em pesquisas eleitorais, muitos esclarecimentos de muitas coisas, tá? Inclusive, o jogo aponta, de uma certa forma, uma pessoa,
tá? Apresentando provas bem graves contra a conduta de outra, politicamente falando, tá? Nós vamos ver um grande escândalo político e eu vou dizer a você, envolvendo mulheres, tá? Envolvendo mulheres ou esposas de políticos ou parentes de políticos, a gente vai ver um grande escândalo nesse contexto. Região Centro-Oeste. Bom, pessoal, na região Centro-Oeste, o jogo aponta muitos escândalos sexuais. Pessoas sendo presas por participarem de quadrilhas de tráfico humano. Vocês sabem que por atender pessoas, né, tanto que são muitas vezes envolvidas num convite para ir para outras nações, como atender mulheres que já passaram por alguma situação fora do país, é uma bandeira que eu me preocupo muito. Eu já disse nesse canal que no futuro, 2050, 2100, enfim, que o tráfico humano seria um dos maiores problemas globais, isso por causa de muitas outras questões, tá? Muitas outras questões mesmo. E o jogo aponta, tá, na região centro-oeste do nosso Brasil, um grande escândalo de assédio sexual, envolvimento com tráfico humano. E eu vejo, infelizmente, mulheres também envolvidas nessas prisões, tá? Nessas quadrilhas. Eu sinto muito, né? Triste ver esse tipo de coisa. Inclusive, nós poderemos ver escândalos sexuais envolvendo religiosos, tá? Religiosos. Isso está mais forte ainda. Região norte do nosso país está sendo colocada como uma região muito sensível. Eu creio que algum tempo atrás essa tendência já tenha saído. Eu não me lembro quanto tempo atrás, foi menos de um mês ou mais de um mês, mas eu venho falando que a região norte está no peso de sensibilidade muito grande, gente. E olha, muita coisa ainda vai acontecer naquela região, tá? Eu vejo um gravíssimo acidente, a morte de uma pessoa ligada à comunicação, tudo isso na região norte. Então, um luto regional para a região norte do nosso país. Na região sudeste, a morte de uma juíza ou promotora, especificamente assassinato, vai chamar a atenção das mídias brasileiras. Na região sudeste, o assassinato de uma juíza ou promotora vai chamar muito a atenção das mídias, tá? Eu arrisco a dizer que também, por exemplo, pode ser uma delegada de polícia, pode ser uma dessas profissões dentro da segurança pública ou direito, porque me fala de uma pessoa que trabalha nessa área, ou da justiça ou das leis, do sexo feminino e formado em direito. Muitos segredos, muitos dossiês, reportagens, a gente vai ver uma atrás da outra nesse contexto mais criminoso, tá? Pessoas acima de qualquer suspeita, envolvidas em crimes hediondos, em crimes sexuais, de uma forma assim bem maléfica até, maligna. Nordeste. No nosso Nordeste, o jogo apresenta dificuldades em um estado com uma grande empresa. Parece-me que
se eu não me engano, tem a Braskem, né? Que tivemos um problema em Alagoas, cujo um bairro inteiro, né, sofreu graves consequências e milhares de pessoas, né, de um bairro foram atingidas, tendo que sair das suas casas, perdendo o bem que construíram ao longo da vida, demora em pagamentos de indenização. A questão eu vejo mais incidentes como esses na região Nordeste, principalmente porque o que o jogo me mostra? Problemas em justiça cometidos por empresas a pessoas, pessoas de uma região sendo prejudicadas financeiramente por causa de um acontecimento envolvendo uma empresa. Muitos escândalos também, e eu não me surpreenderia se o próprio caso da Braskem não viesse à tona de uma certa forma, tá? Eu sei que tem muitos alagoanos sofrendo muito com essa questão, eu sinto muito, tá? Infelizmente, o pessoal do Nordeste vai continuar vendo algumas cidades, isoladamente, alguns bairros, sofrendo muito com chuvas, ventos, tá, pessoal? Questões hídricas vão ser muito faladas, tá? Claro, quando chegarmos no verão, vai ser o ápice dessas questões hídricas, de um contexto de desastres naturais, tá? Mas vamos lá, um acidente em uma fábrica no Nordeste. Um acidente no Nordeste pegando trabalhadores. Gente, Fortaleza. Um acontecimento em Fortaleza sendo falado no Brasil inteiro. Fortaleza. Crimes de feminicídio e muitos escândalos políticos no Nordeste também. Corrupção regional, tá? Corrupção regional. Assim como também no Sudeste, mais na Baixada Fluminense, muitas prefeituras, assim, a gente vai ver a prisão de prefeitos, Obviamente, gente, você vai ser preso, vai ser caçado, tá? Então, tem coisas que eu não preciso nem dizer na realidade. Oráculo. Previsão Brasil, oráculo. Optcha! Carta 23, o desgaste. Carta 5, a medicina. Já tem esse nome neste oráculo justamente por representar, né, a saúde pública, pessoal, e também indústrias farmacêuticas, né? Tudo aquilo que a gente extrai, de fato, da nossa terra. Desgaste na saúde. Gente, muitos escândalos envolvendo instituições médicas e, obviamente, médicos, pastas do governo, de estados relacionadas à saúde pública, tá? Tem muito escândalo para acontecer. Propina, corrupção, manipulações, fake news, arbitrariedade, falsos médicos. É a segunda vez que me sai a mesma combinação relacionado a fábricas, a locais de trabalho, a trabalhadores de uma forma geral, tá?
No centro-oeste do nosso Brasil, pode ser numa fazenda, tá, pessoal? Vai ser desarticulado uma quadrilha de trabalho escravo. Vamos ver cenas de pessoas amarradas, de pessoas acorrentadas, de pessoas desnutridas, trabalhando incansavelmente em um local insalubre. Então, muitas coisas a respeito de mão de obra. Mão de obra também estrangeira, tá? Mão de obra também estrangeira. A queda de uma pequena aeronave ou helicóptero no nosso Brasil, bem claro. Tomara que não seja com ninguém influente, né, pessoal? Já chega todo o tumulto que nós estamos vivenciando. Nós vamos ver um caso de golpe afetivo saindo do sul do Brasil. Sabe uma daquelas pessoas que perde muito dinheiro acreditando em um golpista virtual? A gente vai ver um caso assim que será muito comentado, tipo o bebê reborn, tá? Saindo do sul do Brasil. Região Norte. Escândalos de assédio sexual e pedofilia saindo da região norte do nosso Brasil. Sabemos que pedofilia, exploração sexual, turismo sexual, tudo isso acontece desde sempre, tá? Então é uma realidade. Muitos fecham os olhos para esse tipo de acontecimento. Mas nós vamos ter mais um escândalo de grande proporção. Espero eu que esse escândalo faça com que vítimas sejam salvas, tá? E vejo também um problema de saúde gravíssimo para uma pessoa política na região norte do nosso Brasil, podendo ser inclusive o falecimento de algum político importante da região. Um luto regional mais uma vez sendo mostrado para aquela região. A tensão no jogo, ela é bem forte, tá? Então, pessoal, é claro que nesse período do ano, eu já falei anteriormente, devemos dar atenção à saúde pública. Algumas coisas nesse sentido têm sido mostradas, não que seja só a Covid, mas doenças respiratórias, né? E outro tipo de contaminações podem surgir a qualquer momento. Então, todo cuidado é pouco. Tá? Todo cuidado é pouco. Eu vou pedir um recado do Astromancia. Vamos ver. Oráculo. Brasil e o povo brasileiro, oráculo. Oxa! Combinação que forma o eclipse, tá, pessoal? Setembro vai ser um mês inicialmente muito quente, muito tenso. Porém, também trará vitórias, tá? As coisas mudam todos os dias, né? A gente vê as coisas, os desfechos trazendo novas oportunidades.
Seja isso na nossa vida particular, seja isso na nossa vida coletiva. Nós estamos sempre nos reinventando, estamos sempre mudando. E isso é natural, sabe? E necessário espiritualmente falando. Acredito que, como eu disse, né, a gente vai começar a ver com esperança o futuro, principalmente depois de passar essa tensão dos eclipses, que irão se repetir o ano que vem, obviamente, nas 2 temporadas, até porque pega de cheio o sol do nosso Brasil. No entanto, o jogo diz, tenha fé que o destino vai nos orientar para que a gente siga firme para obtermos vitória. O povo brasileiro é um povo receptivo, amoroso, é um povo realmente com muito jogo de cintura, e obviamente que é triste, né? Passar por situações como a gente está passando, até toda essa questão diplomática, essas tensões, isso acaba mexendo com a saúde mental de todos nós. Mas nós vamos superar, ok? Que Deus abençoe a nossa vida, salve a nossa estrela. Muito obrigado por você estar aqui comigo. Por favor, hype esse vídeo, compartilhe com os amigos, deixe o seu comentário, você é muito importante para mim. Gratidão, viu? Tchau, tchau. Salve sua estrella, reina de la serpiente.